Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura, decoração e iluminação. Nossas convidadas, Carmen Valdez, diretora da Imperial Luz Iluminação, e Isabela Amado, arquiteta. Obrigado pela presença. Vou começar a pergunta com as duas, com a Carmen e para a Isabela. Como vocês avaliam a atuação da Rede Conceito, tanto para empresas, que são associadas, como para os arquitetos e profissionais, Arquidecor, e todo o segmento Arquidecor. Podia falar, começando, Carmen. Sim, para nós lojistas, eu avalio como um retorno muito bom. Então, assim, por quê? Porque os próprios profissionais, os arquitetos, eles se sentem mais confiantes em comprar, em consumir uma loja que faça parte de algum grupo. Porque para você estar nesse grupo, você precisa ter um bom atendimento, um pós-venda, uma índole, porque é como se você fosse monitorado o tempo inteiro. Então, assim, não pode ser uma loja qualquer que não tenha esses requisitos, porque com certeza os arquitetos, eles têm um respaldo de reclamar sobre alguma coisa, E isso vai vir em cima de nós. Então, assim, as lojas que fazem parte de um grupo, de uma associação, inclusive da Rede Conceito, Passa por um critério bem rígido para poder fazer parte, Passa, Esse vem exatamente. falando aqui. E isso dá retorno para nós, graças a Deus. Muito bom. E você, como arquiteta? O que eu vejo é que a rede tem um papel fundamental nessa integração entre os arquitetos e as lojas, porque é justamente o que a Carmen falou. A gente sabe que se a loja é associada, a gente vai ter um respaldo tanto da Rede Conceito quanto da qualidade que o fornecedor vai entregar para a gente, para o nosso cliente. Então, isso ajuda demais em todo o processo executivo. A gente se sente muito mais seguro, de fato, em fazer uma indicação de uma loja que é associada. É importante dizer, até frisar para o nosso telespectador, que hoje, praticamente, de A a Z, tudo é possível ser comprado e consumido dentro da nossa cidade. Então, nós temos lojas profissionais aqui que atendem totalmente qualquer tipo de demanda de uma obra, E com qualidade e atendimento, não é isso? Queria que vocês comentassem um pouquinho. Não precisa mais ir para São Paulo. Me lembro quando eu comecei a minha carreira, até um pouco antes, eu tinha que ir para São Bernardo, comprar móveis em São Bernardo. Nossa, era uma loucura. Ia em São Paulo, iluminação. Tal. Hoje a gente tem tudo em Santos aqui, com qualidade e atendimento muito bom, Exatamente. E de empresas justamente verificadas, validadas. Então, isso é super importante. A gente tem hoje a gama completa. A gente consegue fazer uma construção, uma reforma, do início ao fim, a entrega, contando com soluções tecnológicas, enfim, de ponta. Então, a gente consegue encontrar fortalece tudo na o mercado. região. É importante deixar o dinheiro aqui, Porque as pessoas aqui acabam circulando dinheiro pela cidade e acaba retornando para todo mundo. Então, é muito bom isso, eu acho bem legal. E como você falou sobre qualidade, negociação. Por quê? Porque eu falo isso para todos os clientes, Se eu tenho uma loja aberta e eu não tenho um bom preço, uma boa negociação, eu não tenho qualidade nos meus produtos, eu não me mantenho aberta. Entendeu? Então, assim, principalmente num ramo como iluminação, que tem algumas pessoas, depois nós vamos falar sobre isso, tem algumas pessoas que
correm para uma internet ou vão em qualquer outro lugar e não é a mesma coisa. Então, assim, você realmente tem negociação, tem qualidade, tem bons fornecedores para correr atrás aqui, ficar aqui. Muito bom, vamos lá. A iluminação pode transformar completamente o ambiente, né? Sim. Quais as tendências atuais de iluminação residencial e comercial que você tem observado? Então, já vem algum tempo, as peças elas estão diminuindo o tamanho, né? É a miniaturização. Elas estão ficando de menores tamanhos, quase imperceptíveis, porém a eficiência luminotécnica fica muito maior, entendeu? Então, assim, antigamente você, para ter uma iluminação, contava com peças grandes. Hoje já não existe mais. Você consegue, com uma iluminação menor, ter mais potência que praticamente é igual ou maior ainda que aquelas, tipo, iluminações antigas, enormes, talvez com os lustres enormes, hoje com mais simples, mais bonito, mais delicado e mais eficiente. Sim, eu não digo nem na questão de lustres, peças decorativas, né? Porque elas têm a sua beleza até sendo grandes. Eu digo assim, as peças técnicas, né, que a gente chama, da iluminação de um modo geral. Então, hoje, por exemplo, você antigamente tinha uma arandela grande, para você um facho bonito. Hoje não, uma pecinha pequenininha, ao acender, né, você vê um efeito assim maravilhoso. Então, são realmente as peças, a tendência são as peças cada vez menores, mas porém com uma eficiência e um resultado bom, muito bom. Muito bom, muito legal. Isabela, o que te motivou a seguir a carreira de arquiteta, né, e como essa paixão se desenvolveu ao longo do tempo? Bom, eu acho que tudo isso começou dentro de casa. Minha mãe é artista plástica, meu pai é engenheiro civil, então eu fiquei bem no centro dessa fusão. E, bom, eu tive muita vivência com as duas áreas, né? E ao longo do tempo, essa paixão foi amadurecendo conforme a gente foi percebendo, conforme eu fui começando a ter vivências mais concretas sobre quão poderosa é a arquitetura, como a gente consegue imprimir qualidade de vida e conforto no ambiente, no lar das pessoas, né? Então é uma responsabilidade muito grande e com certeza isso é o que me motiva, é conseguir trazer essa qualidade de vida para as pessoas. Muito legal. Carmen, a Imperial Luz destaca por oferecer projetos luminotécnicos, né, personalizados. Como é esse processo e o desenvolvimento desses projetos? Então, na verdade, nós não oferecemos o projeto. O que nós fazemos? Nós temos um atendimento diferenciado, né? Porque, por exemplo, chega a Isabela lá na loja. Eu sempre falo assim, o arquiteto é como se ele fizesse medicina. Ele não tem como saber de todas as áreas 100%, se aprofundar 100% sobre todas as áreas. Então, assim, é importante que ele vá numa loja onde tem pessoas capacitadas, né, consultoras capacitadas, que vai discutir o projeto junto. Entendeu? O que nós fazemos lá é isso. Então, assim, olha, aqui fica melhor fazendo assim, fica melhor fazendo um pouco mais, um pouco menos, depende do cliente, né? Depende do que ele gosta, do que ele prefere, muita iluminação, pouca iluminação, um corporativo, um escritório, entendeu? Então, assim, eu diria que não fazemos o projeto em si, e sim temos condições de orientar, de auxiliar o profissional ou o cliente final, né? Tá. Então, exatamente, porque hoje a maioria das pessoas que te procura é cliente final ou é arquiteto? O arquiteto, sempre foi. Eu sou o cara que adora luz, então eu jogo com cena, né? É lógico que o arquiteto faz para mim, eu que eu falo, mas eu quero o dobro de luz necessária, eu modelo o ajeito da forma que eu prefiro. Eu acendo uma cena, eu dimerizo para menos, cena de TV, mas eu gosto de um ambiente bem iluminado, principalmente sala, né? Quarto nem tanto, mas em sala eu gosto de um ambiente bem iluminado, eu escolho qual iluminação que eu quero usar. É como eu te falei, cada cliente é um cliente. Então também é um atendimento personalizado, porque nós temos que ouvir, né, primeiro o arquiteto, no caso, que ele tem o primeiro encontro, digamos assim, com o cliente dele, ele já sabe o que o cliente dele quer, e depois a gente busca, puxa isso e faz o melhor ali com eles. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo logo a gente volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre arquitetura, decoração e iluminação. Nossas convidadas, Carmen Valdez, diretora da Imperial Luz Iluminação, e Isabela Amado, arquiteta. Isabela, seu trabalho busca refletir personalidade dos clientes. Como você equilibra os desejos individuais com as exigências técnicas de funcionalidade, conforto, estética em cada projeto? Quer dizer, você faz aquele briefing, né, o cliente viaja, fala, e aí você tem que analisar se aquilo é perfeito dentro daquela casa, se vai dar conforto e tal, dentro do gosto do cliente. Como funciona isso? Exato, a gente precisa sempre ter essa escuta. Então, eu levo muito em consideração todos os desejos, expectativas e sonhos do cliente. E depois o desafio é conseguir fazer com que esse sonho caiba na realidade do cliente. Então, a gente trabalha para isso. O briefing, ele é extremamente detalhado, a gente fica nessa etapa pelo tempo que for necessário, justamente para que a gente consiga fazer com que tudo seja factível. Então, muitas vezes existem ideias contrastantes ou um sonho que realmente não cabe fisicamente ou até financeiramente. Então, é muito importante a gente conseguir ter essa escuta, trazer esse cliente para dentro do escritório, para a gente conhecer o estilo de vida dele, para conhecer como funciona a rotina dele e então conseguir fazer todo o planejamento, né? É o nosso desafio diário, é fazer com que o sonho caiba na realidade. Carmen, como as constantes inovações do setor de iluminação, né, como a Imperial Luz, se mantém atualizada e incorpora as novas tecnologias em seus produtos e serviços? Então, vocês buscam também inspirações nessas tecnologias, feiras, eventos, Sim. Vocês trazem, importam, tem tudo no Brasil, sob demanda, como funciona? Sim, exatamente. Nós procuramos nos manter atualizados, frequentando as feiras, né? Isso é muito importante, conhecendo os lançamentos, conhecendo as peças pessoalmente, porque a gente não tem condições, são muitos fornecedores e não temos condição de ter na loja exposto todos os materiais de todos os fornecedores. Então, até para as próprias consultoras, é muito interessante elas frequentarem, elas irem nas feiras para conhecer isso pessoalmente. E assim, a tecnologia, nós não somos importadores, tá? Quem são os importadores são os fornecedores. O que a gente procura sempre? Procura sempre um fornecedor de qualidade, que venha com essas novidades, porque assim, muitos vendem coisas similares. Porém, a gente busca dentro desses fornecedores o melhor da tecnologia para a gente não ter problema com essas peças. Né? Porque LED, troca, vamos ter, claro, mas não com uma constância. Então, o nosso cuidado é esse, é manter-nos atualizados com as feiras, né, com os eventos, visitando os fornecedores também, isso é interessante, conhecer diretamente o fornecedor lá na sua base, né? E prezando a qualidade deles, eu vou prezar a minha com os meus clientes. Claro. Outra pergunta aqui, quais são as principais tendências ou os itens assim, mais requisitados pelos arquitetos e decoradores? Tem uma tendência de iluminação hoje? Então, a gente tem observado, eu falei anteriormente sobre a parte técnica, né? Que a parte técnica são as peças para fazer a iluminação geral. Só que as peças decorativas, a gente está sentindo uma tendência das peças mais naturais. Eles estão escolhendo mais palha, madeira, cerâmica. Tem umas peças vindo com essa tendência, né? E estão sendo muito usadas ultimamente. Iluminação corrida no teto, assim, com tipo trilho, não sei como é que Perfil, chama. né? Perfil, Hoje em usa dia, bastante isso. sim, muito, muito. Todos os projetos hoje têm o perfil. Antigamente, muitos anos atrás, não existia essa possibilidade, não tinha. Não, antigamente... Eu gosto, viu? Antes eram os spots. Eu gosto e ilumina bem, viu? Eu gosto. Sim, o perfil ele é interessante porque você pode fazer desenhos com ele, né? Você pode fazer uma curva, você pode fazer são milhares as possibilidades da instalação de um perfil. Quer comentar, Isabela, alguma coisa sobre isso? Sobre essa parte de iluminação? Eu acho bonito esse contorno. Eu tenho na minha cozinha, eu mudei no apartamento, já estava com a iluminação quase toda pronta. Eu só fiz aumentei um pouquinho mais, mas eu gosto desses perfis na cozinha, que deixa bem claro, luz clara na cozinha. Lógico que no quarto, até perto do guarda-roupa, talvez ok, porque você precisa de luz, mas de repente perto da cama não. Luz amarela, essa combinação do amarelo com
branco, não sei. Eu acho que hoje é uma tendência essa... Como é que chama, não? Perfil. Esse perfil, você utiliza nos seus projetos? A gente utiliza. A gente já utilizou bastante também e é muito bacana a versatilidade dele, né? Então, em alguns projetos, a gente começa com um perfil na parede, depois ele vira no teto, a gente faz uma coisa mais descontraída. A gente consegue utilizar isso dentro dos painéis de marcenaria. Então, quer dizer, são imensas as possibilidades, né? E a gente não tem um limite. É muito, muito interessante isso, né? Você consegue brincar muito com a iluminação. A iluminação faz toda a diferença. A iluminação, espelho, a parte de paisagismo faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. A iluminação é tudo. A iluminação, eu acho que é a grande protagonista. E a qualidade de vida também, né? Tem iluminação que hoje te dá saúde, que tipo de iluminação que te dá qualidade de vida. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, logo a gente volta sobre o assunto e a gente fala um pouquinho mais. Logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre arquitetura, decoração e iluminação. Nossas convidadas, Carmen Valdez, diretora da Imperial Luz Iluminação, e Isabela Amado, arquiteta. Isabela, como você busca trabalhar na questão de iluminação, a gente estava falando isso aqui, nos seus projetos, né? E como a automação também ajuda nesse sentido, nesses jogos de luzes que eu estava falando, né? É importante. E assim, cada ambiente tem uma iluminação específica. Como você trabalha com isso? Se a Carmen também quiser depois fazer um bate-bola. Legal. A iluminação hoje, ela é o ponto principal do projeto, sem sombra de dúvidas. Ela tem o poder de transformar a experiência dentro de um ambiente, né? Sim. Então, a gente trabalha a iluminação desde a concepção do projeto, sendo construção, sendo interior, enfim. Porque a gente consegue destacar uma peça, uma obra de arte, a gente consegue destacar uma textura, enfim. Então, além disso, a iluminação ela é responsável por trazer a qualidade de vida e trazer a funcionalidade para o ambiente. Então, a gente coloca justamente uma iluminação um pouco mais intensa para um ambiente ou para um momento de trabalho. Depois, com a ajuda da automação, que vem para arrematar tudo isso com chave de ouro, né, a gente consegue criar uma cena mais amena para um momento de descanso, ou uma cena cênica para receber amigos, enfim. Então, quer dizer, além disso tudo, ainda tem a questão da eficiência energética, né? Que a automação traz. A gente consegue configurar para que ela acenda ou apague as luzes em determinado momento, ou seja, eu acho que a iluminação, sem sombra de dúvidas, é a grande protagonista. Por isso ela é trabalhada desde a concepção e dá o toque final, né? Acho que, por exemplo, nos banheiro é importante, né? Assim, tem iluminação forte, para a mulher que faz maquiagem, que não tem um espaço, né? Faz maquiagem, o homem que faz a barba e tal. Mas, ao mesmo tempo, é importante você ter uma luz de apoio, uma luz mínima possível, porque toda pessoa mais velha, principalmente homem, vai no banheiro 2, 3 vezes à noite, Então, para você não ter aquele choque de luz, por exemplo, que te tira o sono, aquela luzinha base. Então, uma coisa para você pensar nos projetos, faz projetos para casais mais velhos, assim, é ter aquela iluminação que não atrapalhe, por exemplo, como é que chama, que toma melatonina, o sono, o sono, que desperta aquela luz clara, aquela luz base. Então, é importante pensar nisso, que você fala, qualidade de vida. Você pega aquela luz clara, branca, que você usa para se maquiar e fazer a barba, e você acorda à noite, aquilo pode tirar aquele processo seu de sono, né? Com certeza. Por isso, até costuma-se usar, né, em corredores, por exemplo, como você falou, você sai do quarto, corredor para chegar no banheiro, balizador nas paredes. Isso. Porque aquela luzinha ali embaixo é uma luz que não agride, como você falou, né? E eu acho muito bacana também na iluminação os circuitos, que num mesmo local, que pode até ser um banheiro, que é um local pequeno, você tem nesse local 3 circuitos, que vai acender a luz toda, como você falou, para fazer uma barba, uma maquiagem, vai acender uma luzinha. Eu mesma no meu banheiro, às vezes eu quero tomar banho sem todas as luzes acesas, então acende só uma. Isso. Então, no meu banheiro eu tenho 4 circuitos. Que tem a luz geral, a luz que em cima do espelho, a luz que fica de um lado, que fica do outro, porque aí você brinca na situação que você quer. Agora eu quero, agora pouca, então você vai mudando ali. Eu fiquei no hotel agora, né, acho que 2.
que eu levantava da cama, botava o pé no chão, acendia uma luzinha mínima, baixa assim, mínima, só para eu poder ir até o banheiro, mas mínima, que quase não dava para ver, mas o suficiente para iluminar, botando o pé no chão, talvez um sensor ali. Exato. Sim. Eu acho bem legal, eu acho que, assim, essas ideias é interessante a gente trazer para o dia a Os dia, né? sensores de presença, eles são muito aliados, tanto para a parte de segurança, a parte técnica, quanto para essa parte de conforto. Então, os balizadores, eles são muito funcionais, justamente para a terceira idade. A gente costuma usar isso também como peça de alarme para os cuidadores saberem que o idoso está tentando se mexer, enfim. E a iluminação técnica, né? Então, a iluminação frontal para fazer maquiagem, para fazer barba, é indispensável. Sim. É isso, a Mas gente só usa brinca quando muito precisa, com a né? iluminação. Que nem falou. Sim. Exatamente, exato. Certo. Cabe, quais são os principais diferenciais da Imperial Luz, né, que ela procura oferecer com relação aos concorrentes? O que a Imperial Luz tem que os outros não têm? O que ela procura fazer melhor que os outros? O que ela procura fazer para ter um espaço grande aí no mercado? Sim. Então, acho que um grande diferencial é o atendimento. É o atendimento hoje, com né? pessoas capacitadas. Fundamental hoje o atendimento. Com pessoas, como eu falei, que saibam dar uma orientação adequada, né, para esse arquiteto que vai na loja, porque alguns sabem um pouco mais, outros não sabem tanto. Então, a gente consegue dar todas as ideias para esse profissional, que em outros lugares, às vezes, você não encontra. Você encontra a peça, pronto. Só não encontra quem te oriente como usar. Né? Outra coisa muito importante é o pós-venda. Isso que eu ia falar, pós-venda é fundamental. Pós-venda. Então, assim, é uma coisa até que eu procuro ficar bastante à frente. Então, assim, o que acontece? Eu falo muito na loja isso. Se esse fornecedor não me dá um respaldo, não me dá um pós-venda, eu não consigo fazer o mesmo com os meus clientes. Então, assim, eu corto. Entendeu? A gente não precisa ter 20, 30 fornecedores. Eu preciso ter aqueles que eu confio. Porque eu confiando e tendo esse respaldo, os meus clientes vão ter a mesma coisa comigo. Importantíssimo, não deixar o cliente na mão nunca. Porque nós ficamos numa situação no meio do caminho, nós ficamos entre o cliente e o fornecedor. Mas na verdade, o cliente quer saber quem vendeu, né? O fornecedor sim. É mais uma responsabilidade do lojista. Sim. Então, você tem que ter confiança no fornecedor, se o fornecedor realmente não atender. Mas acho importantíssimo esse pós-prever. A gente, né, minha empresa tem 37 anos. Eu atendo prédio que eu entreguei há 30 anos atrás. Eu não vou reparar o problema, mas eu vou lá, vou ver o que é, se tem problema, indico uma solução, indico alguém para fazer o serviço. Então é fundamental esse atendimento que você falou, tanto pré como prós, né? Sim. Eu acho que isso também é o grande diferencial da empresa que você está falando, acho que é fundamental. Bom, a gente vai para a última pergunta para a Isabela, que falta 1 minuto para acabar o programa. Vamos lá. Sustentabilidade. Hoje tem se tornado aí um tema central em tudo. Não tem como hoje trabalhar sem levar em conta a sustentabilidade. Queria que você falasse em 1 minuto, assim, o que você procura fazer nessa área. Eu acho que a sustentabilidade, ela vai para além de uma tendência, ela precisa estar intrínseca ali no processo de projeto. Então, eu acho que vai desde a concepção da localização, né, de como a gente vai posicionar a edificação no terreno, por conta da incidência da luz, ou por conta da ventilação cruzada, a gente precisa pensar nisso. Acho que, além disso, a gente pensa também muito no uso dos materiais inteligentes, materiais que não são tão pesados, não poluem tanto. Pensando numa escala de interiores, a gente aconselha muito o cliente a, de repente, manter algum móvel, manter algumas peças, porque além da gente conseguir contar a história dele através disso, a gente está evitando esse descarte excessivo, desnecessário, né? Então, o uso de materiais da própria tecnologia, então, placas solares, enfim, materiais que ajudem a gente nessa eficiência energética. As janelas maiores, que são Exatamente, menos luz, grande, iluminação, ventilação maior, usa menos ar-condicionado, e aí vai longe, né? É importante hoje, vai né? longe, exato. Acho que não é nem o futuro, é o presente, né? Pensar Sim. nisso. Luz de LED, então, hoje acho que não existe mais luz sem ser de LED, existe? Ainda existe, mas ninguém mais usa. Contramão, né? Completamente contramão de tudo. É isso aí. Bom, pessoal, gostei muito do nosso papo aqui. Chegou o final do programa. Quero agradecer a presença da Carmen, da Isabela. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.